Os fatos têm que ser simplificados e precisa se eleger um inimigo único. Seja ele Hitler, Stalin, Lula, você tem que ter um inimigo único. E você tem uma simplificação, quer dizer, a complexidade da história é simplificada, ela fica linear, de modo a que todos possam compreender sem contradições. Há um culpado, esse culpado é claro, é evidente, não há nenhum conflito. Isso é, você simplifica a realidade e transforma a realidade numa trombeta de vaqueiro para o rebanho. Olha, eu tenho que contar para vocês uma história comprida num tempo curto. Mas antes eu quero dizer duas coisas simples. O Bismarck, Otto von Bismarck, foi primeiro-ministro da Prússia, dizia que se as pessoas soubessem como se fazem leis e salsichas, não cumpriam a lei nem comiam salsichas. Se vocês soubessem como se faz propaganda, que é o discurso do poder, a propaganda é o discurso do poder. Se vocês soubessem como se faz propaganda, vocês não ouviriam mais praticamente nada, porque nós estamos imersos num mundo de propaganda. E essa propaganda não é inocente, nem pretende vender salsichas. Ela vende basicamente ideias. É sobre isso que eu vou falar. E vou começar essa história pelo meado do século XIX, quando começou na Europa, em função da grande agitação social causada pela Revolução Industrial, começou um processo de recessão econômica conduzida pelos bancos ingleses. Esse processo, que criou várias fortunas maravilhosas, criou também uma multidão enraivecida, enfurecida, muito peculiar, uma multidão de indignados, de pessoas que se sentiam agredidas, que não conseguiam sair da Europa para o resto do mundo, nem para o Brasil, nem para os Estados Unidos, nem para a Ásia, nem para a África, e continuavam na Europa sob forte tensão. Isso foi assunto de dois livros interessantes. Em 1991, um livro de um italiano chamado Scipio Sigeri, que era um médico, chamado La Folha Delinquente, a multidão enlouquecida. E outro de um francês, de 1955, Gustave Le Bon, a psicologia de foule, a psicologia das massas, ou das multidões. Esses livros descrevem a situação e foram livros de cabeceira do processo de criação das duas grandes máquinas de publicidade do século XX, a máquina de publicidade nazista e a máquina de publicidade norte-americana. As duas, a publicidade nazista e a publicidade norte-americana, conviveram e trocaram informações o tempo todo. Do ponto de vista nazista, a diferença é que na propaganda alemã, na propaganda nazista, instalada pela posse de Hitler em 1933, há domínio absoluto dos meios de informação. Desde o jardim da infância até o balé, toda a vida cultural e toda a vida educacional, cultural e informativa do país é controlada pelo governo. Pelo governo significa pela propaganda nazista, pelo Ministério da Informação de Joseph Goebbels. Do lado americano, a coisa foi diferente, porque a sociedade americana era diferente. Foi preciso adaptar esse processo de controle de opinião a um país onde há nominalmente uma pluralidade de opiniões. E continua havendo até hoje. Os Estados Unidos têm um belíssimo grupo de partidos de esquerda, tem enormes organizações culturais divergentes, só que o povo não sabe disso. Tem o mais antigo jornal dos Estados Unidos, The Nation, é um jornal de esquerda, mas ninguém sabe disso. As pessoas leem e ouvem um tipo de informação que exclui qualquer coisa que conteste o sistema. Quando a contestação ao sistema cresce, aí a repressão social é aplicada. Onde é que fica a contestação? Fica em guetos, em espaços isolados. Na universidade, algumas universidades, por exemplo, o grande crítico da política americana, Noam Chomsky, é um linguista famoso do MIT, Massachusetts Institute of Technology. E lá ele está protegido, porque ele está dentro de um gueto.
Assim, há vários guetos, né? Há o circuito de cinema universitário, há uma série de instituições e publicações e redes que existem no país, mas são ignoradas pela maioria da população. Em 1988, quando eu tentei comprar um livro do Chomsky chamado Manufacturing Consent, Fabricação do Consentimento, do Chomsky e do Herman, o livro não era encontrado em lugar nenhum e ninguém sabia quem era Noam Chomsky nas livrarias. A pessoa que foi comprar teve que comprar na editora, que é a Penguin Books, para vocês sentirem como é que funciona a coisa. Bom, os dois sistemas competem um com o outro. E há uma correlação ideológica. O sistema alemão, vocês podem encontrar uma expressão cultural elevadíssima dele, no filósofo mais influente do século, Martin Heidegger, que num artigo chamado Sobre o Conceito da Verdade, diz que a verdade não é a adequação do enunciado ao que acontece. Adequatio res ad intellectum, adequação do enunciado, como diziam os platões. Mas pode ser o contrário. Adequatio intellectum ad rei. Adequatio rei ad intellectum. Adequação da realidade ao enunciado. Adequatio rei ad intellectum. Adequação da realidade ao discurso. Qual é a tese? Algumas pessoas, dispondo de poder e de meios, podem impor aos outros a sua verdade. Isso é dito, com outras palavras, por um dos grandes teóricos da propaganda americana, que é o Edward Bernays, sobrinho de Freud, quando ele diz que um pequeno grupo de pessoas, dispondo de meios e de técnicas adequadas, é capaz de fazer as outras pessoas agirem contra seus próprios interesses. Isso foi dito em 1932, num livro chamado Propaganda. E reflete um pensamento de um outro livro, de 10 anos antes, chamado Opinião Pública, Public Opinion, no qual se encontra a tal frase, Manufacturing Consent, que Chomsky vai citar. Essas duas correntes trocam opinião o tempo todo. E no fim da guerra, os principais artífices da comunicação alemã foram incorporados nos mecanismos de comunicação americana. Então, isso é o mundo em que nós vivemos. Um mundo em que há um pensamento dominante. A propaganda nazista foi estudada por várias pessoas, vários autores. E eu vou citar o mais interessante deles, que é o Jean-Marie Domenach, que é um autor de um livro chamado A Propaganda Política, 1951, 49, 51. Editado pela Gallimard. Pela Presse Universitaire de France. Esse autor, ele cria uma série de leis. A primeira lei é a lei da unanimidade do contágio. Quem faz propaganda tem que aparentar que tem a totalidade da população e fazer com que as pessoas se contagiem com essa maioria. Os fatos têm que ser simplificados e precisa se eleger um inimigo único. Seja ele Hitler, Stalin, Lula, você tem que ter um inimigo único. E você tem uma simplificação, quer dizer, a complexidade da história é simplificada, ela fica linear, de modo a que todos possam compreender sem contradições. Há um culpado, esse culpado é claro, é evidente, não há nenhum conflito. Isso você simplifica a realidade e transforma a realidade numa trombeta de vaqueiro para o rebanho. A lei da orquestração. A cidade é complexa, tem vários veículos de comunicação que têm linguagens diferentes. Tem desde o pessoal do funk até o pessoal da ópera. Ou mais ainda, do concerto, de orquestra de concerto, orquestra pequena. Bom, são vários públicos. Para cada público se constrói um discurso cujo conteúdo é o mesmo. A forma é diferente. Isso é orquestrado, criando uma unidade de pensamento em diferentes áreas. Há um discurso para o médico, um discurso para o advogado, um discurso para o operário, e todos eles conduzem à mesma conclusão. E a lei da transfusão. A transfusão é o seguinte: as pessoas têm sentimentos trazidos pela história, pelo passado,
pela natureza humana. E esses sentimentos, esses instintos e impulsos, são alavancas de persuasão nas quais se assenta o discurso. Então, tudo parte dos medos, das fantasias e dos símbolos. Quanto aos símbolos, o grande trabalho é o trabalho do Carl Jung, que é acessível, O Homem e Seus Símbolos, que é um livro conhecido. Quanto a essa questão da alavanca, o autor mais interessante é um autor chamado Serge Chacotini, que tem um livro chamado Le Viol de Foule para a Propaganda Politique, foi traduzido no Brasil pelo Miguel Arraes, com o nome de A Massificação das Massas pela Propaganda Política, no qual ele assegura que esse Serge Chacotini é um biólogo, ele foi aluno de Pavlov, e ele trabalha com modelos de reflexologia. Ele parte de impulsos básicos humanos, impulso agressivo, impulso sexual, impulso de posse, impulso protetivo. Cada um desses impulsos tem formas sublimadas e formas degradadas. A agressividade pelo sadismo, por exemplo, é uma forma degradada de agressividade. E o discurso parlamentar é uma forma sublimada de agressividade. O discurso diplomático, mais ainda. Então, são diferentes gradações de sublimação e degradação. De um modo geral, esse discurso tende a degradar o discurso do adversário e a sublimar o próprio. Esse é um objetivo genérico da propaganda. Muito bem. Quanto à propaganda americana, a melhor crítica continua sendo a crítica do Chomsky, que vem depois, de 1988. Ele escreveu um livro com o Edward Herman, chamado como eu falei, de Manufacturing Concept, de Political Economy of Public Opinion. Esse livro é muito interessante, porque ele traça uma visão da propaganda americana e algumas características diferenciadas. Uma delas, interessante, é a distração. Então, você tem, no caso brasileiro, você tem um conjunto de pessoas que diz coisas absurdas e, com isso, causa espanto, porque são surpreendentes. Todo mundo discute essas coisas enquanto a política real vai sendo aplicada. Há uma distração. Distrai-se as pessoas. Outro mecanismo é a infantilização do público. Quem fazia isso muito no Brasil é Fernando Henrique Cardoso. Falava assim, eu quero dizer a vocês, com a minha experiência, porque eu sou um sábio, vocês não são, né? Que o mundo é assim. Né? Aprendam comigo. Quer dizer, você coloca o público lá embaixo e você em cima. Isso são estratégias desse tipo. Isso é analisado, tem outros recursos, deixa eu olhar aqui, fragmentação e falsificação narrativa, você fragmenta a realidade, apresenta, cada fato é apresentado sem passado. Por exemplo, está havendo agora uma rebelião no Equador. Ela tem um passado, esse passado é omitido. De repente, houve uma rebelião no Equador. Estourou, como se veio do nada. Você nega a história. Ou então, você transforma em natural algo que é histórico. Então, se o Brasil tem um determinado problema, que é criado pela história, a culpa é da natureza do povo brasileiro. O povo brasileiro é que é assim mesmo. Não tem jeito. Claro que isso é uma bobagem. Né? Quer dizer, não há nenhum país autoritário. Ser autoritário é uma coisa histórica. Né? Não há nenhum país que seja essencialmente autoritário, nenhuma pessoa que seja essencialmente má. Né? É a vida que a faz assim. É sempre a vida que a faz assim. A realidade é uma combinação de genética com experiência. Bom, finalmente, eu queria fazer um avanço para uma coisa mais moderna. Hoje, os grandes mecanismos, tirando esses todos, e mais alguns que eu omiti, os grandes mecanismos de controle de opinião são de natureza semântica, baseados no princípio da metáfora. Todo o nosso conhecimento é metafórico. Quer dizer, a temperatura não sobe. Ela não sobe escada. Ela não vai para o céu. Nós dizemos que ela sobe porque é uma metáfora.
O tempo não passa. O que passa é o automóvel. É a moça que está passando, não é o tempo. Nós pensamos por metáforas. E essas metáforas são como se fossem realidades para nós. Nós imaginamos o tempo dessa maneira. Então, no caso do tempo, por exemplo, é curioso, porque o lavrador, por exemplo, pensa um tempo cíclico. Verão, primavera, outono, né? Ele faz as estações do ano e aquele ciclo que se repete, que está representado no mostrador do relógio. É o ciclo do dia e da noite. Né? Essa linearidade do tempo é, por exemplo, uma imagem, é simplesmente uma metáfora. Então, o tempo passa, o tempo corre. Nós ganhamos tempo, ninguém ganha tempo. Você vai morrer na mesma época, você não ganha, no máximo ganha tempo. O tempo não é uma mercadoria. O tempo não é dinheiro. O tempo é diferente do dinheiro. Nós imaginamos uma coisa, nós criamos metáforas. Então, nós pensamos por metáforas. Isso nos vulnerabiliza numa série de aspectos. Uma das técnicas atuais consiste em tomar um conceito genérico e abstrato e reduzi-lo, condensá-lo, degradá-lo em uma forma específica. Por exemplo, democracia. Democracia é o governo do povo, que representa os interesses do povo. O povo, naturalmente, não se governa. Não é da natureza do povo se governar. O povo não tem nem conhecimento para tomar decisões específicas. Saber se vai fazer tal ou qual coisa. Isso, naturalmente, não é um conhecimento difundido. Então, não é alguém que faz pelo povo. Então, é os interesses do povo. Isso é o conceito geral de democracia. Democracia não é um sistema que tem eleição de 4 em 4 anos, que tem um parlamento com 2 casas. Isso não é isso. É uma redução. Então, você pega um conceito genérico e reduz. Ou, pelo contrário, você pega um conceito muito específico e amplia. O que é comunismo? Comunismo é um regime baseado na propriedade comum dos meios de produção. Não é o caso do trabalhismo de Vargas. Não é o caso do socialismo democrático. Não é o caso do regime da Venezuela. Não é o caso sequer do regime da China, onde a propriedade é muito dividida. Mas você especifica e aplica esse conceito num sentido mais amplo do que ele tinha originalmente. As palavras se dividem em gradações. Não há nenhuma diferença formal entre um guerrilheiro, um soldado irregular e um terrorista. São gradações da mesma... As pessoas são pessoas que fazem a mesma coisa. Com graus diferentes de relação afetiva que você tem em face delas. Nós hoje vivemos imersos no mundo de propaganda. Praticamente, nem mesmo a informação científica chega, nem mesmo na universidade ela chega sem propaganda. Por mais específica que seja a área científica, ela tem sempre interesses em jogo, portanto, discursos de interesse em jogo. Cada escola de economia representa um grupo de interesses. Cada escola de direito representa um grupo de interesses. E as pessoas que estudam cada uma dessas coisas têm que ter consciência disso, para que elas aprendam sem se aprisionar, sem se submeter ao discurso de propaganda, mantendo sempre um distanciamento. Isso implicaria uma cultura humanística ampla, que vem sendo sonegada do povo desde a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, todas as pessoas dispunham de acesso a uma informação clássica sobre lógica e sobre mecanismos básicos de falsificação. A agressão à pessoa e negação do argumento, apelo à força, apelo à autoridade, etc. São coisas que vêm da Grécia e Roma. Isso foi sendo suprimido, os estudos de retórica, de lógica, e a sintaxe, na sua profunda
na sua profundidade, foi sendo suprimido à medida que o ensino chegou ao povo. E é preciso perceber que hoje nós não temos acesso a meios de defesa contra essa propaganda em que nós estamos imersos.